Vamos com o Flamengo de 2019 versus Flamengo de 2023. Mas por que diabos? Por que diabos? Dois Flamengos que disputam o Mundial de Clubes. O Flamengo de 2019, lá campeão em 2019. E aí, disputou o Mundial em 2019 ainda. E o Flamengo campeão da Libertadores de 2022, que disputará o Mundial agora no início de 2023. Então vamos colocar frente a frente, lado a lado, enfim, os times aqui pra ver. Antes de começar, o Vessi disse: não, hein? Tô achando que vai ser um chocolate. Não temos essa certeza, porque o Formiga já... Tem um cara que tá aqui, inclusive, que o Formiga já... Dois? 3, na real. Então, roda a vinheta, vai. Vamos começar com os goleiros. Murfiga, Diego, tem que pegar o que jogaram em 2019 e o que jogaram agora. Naturalmente, alguns jogadores vão se repetir. Como chega ao Mundial, né? Diego Alves ou Santos, Formiga? Aí eu vou de Diego Alves. Eu acho que o Diego Alves passava uma segurança, resolveu um problema. O Santos eu acho que também resolveu um problema e passou uma segurança, mas vive um momento de questionamentos, né? Inclusive pós-final da Supercopa aí e tudo, mas eu acho o Diego mais experimentado. Fez um ano muito bom. A sinceridade do Gabriel Menino fala no lance. Como é que o Santos não chegou, ele fala, do quarto gol? Ele disse que chegou no árbitro e falou, né? Ele agora deu uma entrevista dizendo que foi tocado, vai ver o VAR. Mas numa calma, né? Futebol não dá pra ter aquela calma ali pra reclamar do árbitro, não. Por gentileza, o senhor pode ir ao VAR ali porque eu fui tocado? Não dá. E aí, Messi, Diego Alves Então, eu nem serei oportunista de incluir na avaliação o jogo da Supercopa, em que o Santos foi muito mal. Né? E não só nos lances capitais. Eu acho que o Diego Alves chega ao Mundial de 2019 melhor do que o Santos, tanto no gol quanto na saída de bola, inclusive, também, né? Batia com as duas pernas e tudo, então, para mim, Diego Alves, sem dúvida, excluindo a tragédia que foi a atuação do Santos em Brasília. Na Supercopa. A Rafinha de 2019 ou Varela de 2023? Um dos maiores poupa-tempos da história desse programa, Rafinha. Você não chega a estar feliz com Varela, por enquanto? Não, acho que não dá pra fazer uma grande avaliação? Não, acho que tá dentro ali, assim, acho que os três laterais, se considerar Rodinei, Mateuzinho e Varela, acho que estariam mais ou menos ali no mesmo nível, mas o Rafinha estava jogando muito. Então é mais pelo Rafinha do que pelo Varela, que ainda não rendeu, é verdade. Tá. E aí, é bem poupa-tempo. Acho que se fosse com o Rodinei, podia até ter uma discussãozinha rápida, breve, mas sério, o Rodinei jogou muito pro ano passado. Jogou muito. Mas dá pra Rafinha de qualquer jeito. Na comparação com o Rafinha não rola pra mim. Não, mas também não seria um poupa-tempo desse nível. Não. Tá bom. Rodrigo, o cara isso, foi né? contado até pra ir pra seleção. Lembrando que o Varela tá aqui e não o Rodinei, porque a gente tá pegando time que está chegando que no vai Mundial. ao Mundial. Né? Rodrigo Caio ou Davi Luiz, Formiga? Aí, pra mim, tem uma boa. Eu sei que o Rodrigo Caio jogou muito, eu acho que o Davi Luiz foi muito estável também. Como jogador, eu prefiro o Davi Luiz. Já rolou em algum momento essa disputa, eu fui de Davi Luiz. Provavelmente Tava esperando você falar Davi Luiz. É que o Dunga falava assim, né? A convocação, David Luiz. Eu ficava puto. Alguém avisa pra ele o nome do cara. Eu sei que tu vai decidir isso aí, com certeza, que eu conhecendo o Vitor Sérgio ali. É mesmo? Tu vai ver. Vitor Sérgio. Rodrigo Caio ou David Rodrigo Caio de 19. Não, acho que é Rodrigo Caio, 2019, espetacular, uma temporada em que ele não se machucou praticamente, que é como diria o amigo, um plus a mais. E acho que ele viveu o auge dele, ele praticamente não errou, ajudou no sistema de jogo. O sistema de jogo do Jorge Jesus só funcionou por causa dos zagueiros. Então, pra mim, Rodrigo Caio. Este ponto eu acho que precisa ser levado em consideração. Eu acho que funcionou muito por conta de Rodrigo Caio e de Pablo Marina, que também fez uma temporada muito boa. A estabilidade do Davi Luiz foi osso. Mas eu vou de Rodrigo Caio, Formiga. Chupa Formiga. Chupa Davi Luiz, ele que perdeu não fui eu. Pablo Mari ou Léo Pereira, velho? Seguindo nisso, o Pablo Mari acho que é um cometa, né? Chegou, passou e saiu e só deixou impressões boas, não teve nem tempo de... E bonito, né? E não teve tempo nem de viver a fase de questionamento, né? Então é o casamento ideal, né? Nunca teve nada e jogou muito bem. E num Mundial específico ainda deu um bote de cinema no Salah no lance do gol do Liverpool. Ele dá um bote de cinema no Salah. O bote dele cai no pé do Henderson.
no pé do Henderson pra ligar o contra-ataque, cara. Assim, inacreditável. Ele saiu lá da casa do chapéu, deu um bote. Quando o Salah falou, vou dominar, ele pum, já tinha tirado a bola caiu no pé do cara que melhor lança no time. Tem coisas que acontecem, não tem jeito. É o futebol, Formiga. Paulo Maria ou Léo Pereira? Pablo Maria. Ah, bom. E olha que o Léo Pereira melhorou bastante. Eu ia dizer, ele inclusive renovou o contrato, né? Até 27. Com o Flamengo. Vamos fechar a nossa defesa com um Felipe Luiz ou com um beijinho, como dizem os jogadores do Flamengo, com o Ayrton Lucas. Não tem comparação aí, Felipe Luiz. Nem com o Felipe Luiz de 2023, né? Se fosse Felipe Luiz contra Felipe Luiz, ganharia o Felipe Luiz de 2019. Ah, sim. E também contra o Ayrton Lucas. Uma baita temporada. Acho que é a melhor dele, né? No Flamengo. Acho que sim. Mas, cara, ele jogou muito depois também, cara. Muito. 2020 ele joga muito também, assim. Muito coisa. Acho que só a passagem do Paulo Souza é que foi desclassificante do Felipe Luiz, né? O resto, ele jogou sempre muito. Eu tô bem curiosa pra Apesar ver. de ter feito uma final de Libertadores assim, uma atuação terrível. Em 2020, em 2019. Em 2022 ele até se machucou. Nas duas, né? 21 e 22 ele se machucou. Tô curiosa pra ver o Felipe Luiz de treinador. Vamos começar o meio-campo com Eu tô curioso para ver Felipe Luiz e Renato Augusto ele treinando. Será? E Sérgio Busquets. Renato Augusto falou agora que ele conversou com numa das... Tu não viu isso, não? Não. Antes do jogo com o São Paulo, ele disse que quando Não, você tem lá, sabe aqueles alertas de internet? Renato Augusto, tá lá, tem. Tudo que aparece do Renato Augusto, Thiago ela fala. Silva também vai ser Ele disse que quando ele foi convocado... Meu Deus do céu, só vai treinador pica. Ele disse que quando ele foi convocado uma vez pelo Dunga, o Dunga levou o Rogério como auxiliar pontual. E que ele ficou conversando com o Rogério sobre transição para treinador, e ele dizendo que, não sei se ainda é, mas que na época ele queria muito ser treinador, que ele já estava pensando em várias coisas. Se eu não me engano, acho que ele já fez licença B. Eu vou investigar. Se eu não me engano, o Renato Augusto já fez licença B da CBF. O Thiago e o Felipe Luiz estão tirando também, né? O Felipe acho que já tirou, né? Acho que já. William Arão, ele que sempre perde nos confrontos que a gente faz aqui, ou quase sempre. É o Miss Simpatia, né? É o Mr. Simpatia, o muito Arão. triste pro Arão. Ou o Thiago Maia. E dessa vez vai ser aquilo. Elogio o Arão e vota no Arão. Pra mim, o William Arão, de 2019, depois daquele começo lá, virou um cara muito importante na bola aérea, no primeiro passe. A torcida do Flamengo, por causa de alguns torcedores famosos que queriam perseguir o cara, ficaram perturbando. Mas pra mim, o William Arão. E olha que o Thiago Maia jogou muito na campanha, mas o William Arão. Então, o Muro Figote, Thiago Maia ou William Arão? Eu não sei. Pois eu tenho a sensação de que você gosta mais do estilo de jogo do Thiago Maia. Gosto mais do estilo de jogo do Thiago Maia. Eu acho que os dois foram fundamentais para os seus modelos. Em alguns momentos, talvez até o Thiago Maia menos sobrecarregado do que o Arão ali, porque eu acho que tinha a parceria do João Gomes, mas limpando o jogo, muito bom passador. Acho que foram muito parecidos na importância pro time, e como jogador eu prefiro o Thiago Maia, então decidi. Eu vou de Thiago Maia também. Eu acho que sim. Tá vendo? Arão, eu fiz a minha parte. Arão, eu fiz a minha parte. Foi mal. Desculpa, Arão. Foi mal. Não, eu acho que a parceria colaborou, mas eu acho que o Thiago Maia é isso, ele me agrada mais, eu acho mais elegante, eu acho que ele é um cara mais técnico, eu acho que ele é um cara mais passador. Então eu vou de Thiago Maia nessa aqui. Gerson aquele ou Gerson este que tá voltando, Formiga? O Gerson aquele, muita coisa. Muita coisa? É um poupa-tempo de Gerson. Dele pra ele mesmo. Isso. Não, pela volta dele agora o recorte eu Ainda acho não dá inclusive pra- que o Flamengo está sentindo falta do João Gomes. Vai sentir, certamente. Pois é. E eu não vou entrar nessa seara não, eu ia sobrar pra alguém pro Gerson jogar, mas não ia ser pro João Gomes. Não. Se ele estivesse no time ainda, a adaptação Ou ia ser sobrava pro Gerson. ou sobrar pro próprio Gerson, mas pro João Gomes não ia ser. Também acho. Eu acho que o Vitor Pereira não abriria mão do João Gomes. Lembrando que o João Gomes manteve no banco o Vidal. E se ele vai carregar, vai da vida. Eu tô pensando aqui que é o Vitor Pereira, o técnico, né? Então não sei exatamente o que ele faria. Se eu fosse pegar as decisões dele no Corinthians, eu diria que a chance do João Gomes ser barrado era próxima a zero. Eu também acho. Próxima a zero. Eu acho que e a Gerson de 19, bastante coisa. Gerson de 19? Eu acho até o período dele no Olympique, que acho que ele foi bem fazendo outra coisa, né? Pois Outra coisa muito diferente. Ele jogava aberto pela ponta esquerda.
mais próximo do gol, fazendo bem mais gols. Fez 11 gols na temporada. Proporcionalmente bem mais gols do que fez na primeira passagem com o Flamengo. Eu acho que dentro dos modelos, o Gerson de 19 chegou ao Mundial bem melhor. Mas é um reforço que te agradou? A volta dele é maneira? Eu acho que agradou, acho que você evita que ele vá para um rival e que pudesse fazer coisa. Agora, eu não sei se a volta dele estava condicionada à saída do João Gomes. Daí é melhor não. Eu não sei se valeria tanto, mas se foram movimentos separados, que é possível que seja, talvez ali, falamos sobre isso nos programas aqui da TNT, com essa janela aberta aí na Inglaterra, então o cara falou, vamos trazer, mas vamos vender o João Gomes, na verdade, no meio do ano. Vamos trazer o Gerson, eu acho que... mas pintou, vendeu agora, ok. Mas eu acho que a saída do João Gomes traz elementos de quebrar a cabeça no Flamengo. Vamos ver. Aqui eu acho difícil, porque ele é bom em qualquer temporada. Arrascaeta de 19 ou Arrascaeta de 23? O jogador é o mesmo, é um jogador com a mesma capacidade de envolver e tudo. Eu vou votar no Arrascaeta de agora, porque acho que agora ele é mais influente no time do que era em 2019. Influente, decisivo, né? Então, assim, tanto que você vê a capacidade dele na reta final, quanto ele decidiu os jogos, decidiu contra o Atlético, decidiu contra o São Paulo, decidiu contra o Corinthians na Libertadores. Então, assim, eu vou votar nisso, embora ele tenha sido muito importante também em 2019. E aí, Formiga? Eu também acho o Arrascaeta de agora muito mais decisivo, muito mais participativo, muito mais intenso. Lembrando que com o Jorge Jesus, ele em vários jogos, quer dizer, na maioria era até substituído. E antes do Jorge Jesus chegar, o Arrascaeta era reserva, né, do Flamengo em vários momentos. Que aí diz mais com quem estava antes do que dele, né? Mas assim, eu acho que nem com o Abel antes, jogando o que ele joga hoje, eu acho que ele não seria reserva nem a pau. Também acho. Vamos repetir de novo o jogador aqui, Everton Ribeiro de 19 ou Everton Ribeiro atual? Rapaz, eu acho essa disputa bastante interessante, sabia? Eu também. Eu acho que ali você tinha... Acho que no momento da temporada... É que ali... Porra, boa pergunta. Que o Everton Ribeiro, ele demorou a engrenar no Flamengo, aí começou a jogar mais ou menos e tal. Acho que em 19 ele volta a ser... Dos 4, ele era o menos importante ali. Mas eu acho que no ano passado, por exemplo, ele chegou a disputar protagonismo em alguns momentos. Que eu acho que ele não fez isso em 19. Eu vou votar no Everton Ribeiro de agora. Vitor Sérgio. Assim, se a gente for falar... Eu acho que se a gente parte for da falar, parte da temporada. Então, se a gente for analisar o Everton Ribeiro de 2022, eu acho que ele em 2022 jogou melhor do que jogou em 19. Agora, se for como chega ao Mundial, eu acho que em 19 ele chegou melhor ao Mundial. Eu acho que ele chegou melhor. Eu acho difícil também essa... eu acho que essa nessa avaliação, eu acho isso. Eu acho que essa no fim todo mundo aqui, acho que chegou um pouco melhor, porque tava embalado. Então. Mas eu acho que ali, assim... Eu vou botar no de agora, porque acho que com o Formiga, assim, ele foi muito protagonista, inclusive se dedicando pro sistema funcionar, que é algo que talvez esteja faltando agora por entendimento dele com o Vitor Pereira e tudo. Vou botar no de agora, mas é um bom debate. Everton Ribeiro de 23, então. Então a gente já tem 3 jogadores desse Flamengo que vai chegar ao Mundial agora. Gabigol de 19 ou Gabigol de 2023, VS? Cara, eu acho o Gabigol de 2023, ele é um Gabigol melhor enquanto profissional, né? Enquanto jogador. Ele é um jogador melhor. Mais completo? Fazendo mais coisas e tudo. Mas eu acho que o Gabigol de 2019 chegava com mais força, botando mais medo. Então eu vou votar no 19. Embora entenda que o de agora seja um cara mais completo. E repito, o jogador mais importante... mais medo? Porque eu acho que ele estava numa fase mais decisiva, mais goleadora, mais assim, né? Então, ele tinha feito 25 gols no Campeonato Brasileiro, 2 gols na Libertadores, numa atuação patética que ele estava tendo e fez 2 gols decisivos. A atuação é lamentável. Sim. Então, assim, gols, eu acho que era... Vou votar nele por isso, mas pra mim o Gabigol foi o jogador mais importante do Flamengo no ano passado. E aí, o Viés deu todos os argumentos pra votar no Gabigol de agora. E é o que eu vou fazer. Tá. E até poupou os meus argumentos, que era basicamente isso aí. Eu acho que hoje ele chega um jogador mais completo, mais maduro e desembarca no Mundial como o segundo jogador mais importante da história do Flamengo. Que ele não era em 19 ainda, né? Sim. Então ainda tem esse
esse punch, né? De hoje, cara, eu carrego esse... Eu sou esse cara, né? Eu sou construído hoje como essa figura. Eu acho ele hoje mais jogador, acho melhor que ele passador. mais medo em 19. Não sei. Eu acho que ele hoje é mais completo. Acho que ele é... Tipo assim, se pedissem pro Gabigol fazer o que ele fez no ano passado, em 2019, eu não sei se ele faria. Eu não sei se ele teria a maturidade, não é nem entendimento do jogo. É maturidade mesmo pra ser menos protagonista, pra fazer o Pedro, por exemplo, brilhar. No caso agora foi 2022 com o Pedro, né? Então eu acho que esse Gabigol, ele é mais completo, ele é mais maduro, continua sendo tão decisivo quanto. E me chamou a atenção também, na entrevista que eu assisti esses dias do Gabriel Menino, ele falando que ele, conversando com o pai dele, falou, cara, é bom jogar um jogo com caras tipo o Gabigol. Porque parece que o jogo fica maior, o clima é outro, assim. E eu acho que eu não sou a mais apaixonada por esse estilo, mas eu acho que você tem que ter muita confiança em si mesmo pra fazer o que ele agrega o valor, Gabriel né, faz. E ele tem aquela parada que eu sempre falo, ele tem muita... Ele parece estar muito afim de estar ali, né? Esses dias eu vi Bela Gil. Pro bem e pro mal. Mesmo que ele tire a camisa, mostre e depois ele seja o zoado, ele tá ali pra isso. A Bela Gil, esses dias, foi pra Bahia, Salvador, lá pra passear o carnaval, sei lá o que e tal. E aí ela tirou uma foto, assim, num letreiro. Tem assim, por uma vida baseada no tesão. Cara, é muito Gabigol. No Flamengo. Porra, o cara, a vontade que ele tem de estar ali é piada. Pô. Perguntar, ô Gabigol, você prefere isso aqui ou tá no Maracanã? Tá no Maracanã. Isso aqui ou tá no Maracanã? Tá no Maracanã. A impressão que dá é que é o melhor lugar do mundo pro cara, pô. Ele canta junto com o torcedor, isso é muito doido. Eu acho isso massa. Sabe por que eu acho massa? Porque todo mundo pagou pau quando viu o Depô fazendo a mesma coisa na Copa do Mundo com a seleção da Argentina. Pulando junto, e a gente assiste isso do caralho. Eu acho que quando tem um cara aqui que tem esse grau de identificação, como o Dudu também tem com a torcida do Palmeiras, é algo raro, tá? A idolatria, ela é... Acho que muitos ídolos, mas nesse nível eu acho que é uma conexão especial. Acho que sim também. E aí, pra gente fechar, Arrascaeta, Everton Ribeiro e Gabigol é de 2023. Bruno Henrique ou Pedro? Belíssima disputa, viu? Belíssima disputa. Também. Mas você sabe que eu já falei várias vezes, pra mim o Pedro tem um pé no craquismo, né? Eu vou muito na elegância, apesar do Bruno Henrique também ser um jogador elegante. Eu acho que, por exemplo, o Pedro de agora, ele despertou interesses que o Bruno Henrique de 19 não despertou. Por exemplo, do Tite e, por exemplo, a Europa olhar pra um cara e falar, pô... Mas aí acho que é por uma característica diferente também. No caso do mas Tite. aí faz parte. Eu acho mais difícil fazer o que o Pedro faz do que o Bruno Henrique fazia. Então, Pedro. Pedro, que eu já sei que o Vitor não vai votar no Pedro. Ai, Pedro, e aí? Foi caras e boca que eu não votei, foi puto aqui no meu voto. Ele. Não, porque a gente já fez isso recentemente, alguma do Bruno coisa. Henrique de 19 é Vitor Não, Sérgio o que o Bruno Henrique fez em 19 é inacreditável. É inacreditável. É mais do que o que o Pedro fez em 2022. Eu acho uma disputa muito Lembrando o seguinte, Pedro foi artilheiro, melhor jogador e campeão da Libertadores. O Bruno Henrique não foi artilheiro. Não, tudo bem, mas o Bruno Henrique, ele fez os jogos... mais importantes ali, tem o DNA do Bruno Henrique, os dois contra o Inter, o jogo contra o Grêmio, os dois jogos contra o Grêmio, a final, o passe que ele dá lá pro Arrascaeta dar assistência. O que o Riquelme diz desse passe? O Riquelme falou que era um passe de gênio, porque ele teria cruzado a bola na área. Román Riquelme. Então, assim, cara, não tem como, assim, o que o Bruno Henrique fez em 19 é algo, assim, inacreditável, inclusive para fazer o esquema funcionar também, que era o cara da altura, da disputa da bola aérea, era o cara da inversão de lado, né, da troca de lado, de você fazer daqui para pegar ele no mano a mano ali, velocidade, alternando velocidade, coisa. Então, assim, cara, para mim é mais do que o que o Pedro fez em 2022. Mas é engraçado, eu acho que pro encaixe de jogo, eu acho que é... Mais fácil encaixar o Bruno Henrique. Não, eu acho que vai ser mais importante contra um Real Madrid ter o Pedro do que ter o Bruno Henrique contra o Liverpool. Por mais que ele tenha sido importante lá no duelo com o Arnold e tal. Mas, cara, o Pedro segura, sei lá, 90% das bolas. Cara, tudo bem, mas considerando que o Flamengo vai ficar trancado, né? Foi algo que o Flamengo não se propôs a fazer contra o Liverpool, né? Diga-se, inclusive. Como jogador no contexto completo, eu gosto muito mais do Pedro. Acho que sim, ele tem o pé no craquismo. Mas eu acho que o Bruno Henrique foi mais importante, mais decisivo, mais fundamental pro Flamengo de 19. Então eu vou de Bruno Henrique aqui nessa. E aí, o Vitor Sérgio Jorge Jesus ou Vitor Pereira?
Sou eu? Começa? 2 mala. Não, então, assim, eu acho que é até injusto com o Vitor Pereira, Mentira. que é injusto com... Não, 2 malas mesmo. Vixe. Mas é injusto com o Vitor Pereira porque o Jorge Jesus fez uma sequência de trabalho, né? Ele chegou ao Mundial numa sequência de trabalho com o time todo na mão, por uma sequência lógica. Mas o Vitor Pereira, se tu quiser usar o trabalho dele no Corinthians... Não, tudo bem, mas é porque se a gente for avaliar como ele chega no Mundial, ele chega no Mundial meio com coisas a resolver, né? O Jorge Jesus, o Vitor Pereira. O Vitor Pereira. O Jorge Jesus chegou com tudo resolvido, né? Assim, nada que o Jorge Jesus... Talvez a única coisa que o Jorge Jesus poderia ter feito diferente era botar o Renier no lugar do Lincoln. Mas, enfim, é uma coisa, né? Agora é fácil cagar essa regra daqui no ar-condicionado. Mas, embora eu tenha falado na hora da substituição, o Bruno Formiga estava do meu lado vendo o jogo, eu falei, pô, não era pra entrar o Lincoln, era pra entrar o Renier, mas tudo bem. E a bola do jogo caiu no pé do Lincoln. Caiu na bola do pé do Lincoln, ok, mas enfim, isso aí não vou cagar essa regra aqui. Então o Jorge Jesus, tudo que ele podia fazer, ele fez. O Vitor Pereira, pra chegar ao Mundial, né? Chegar no Mundial bem. O Vitor Pereira ainda precisa fazer. O Mundial é daqui a alguns dias, não sei quando você tá vendo. O tempo quem demorou mas pra essa enfim, votação. é Jorge Jesus. E aí? Porra, não é Jorge Jesus, que comparação. Não, mas é injusto É com o Vitor injusto, Pereira. mas o mundo não é justo, né? O mano a não sei se mano é não é injusto. justo, Ele né? teve um ano inteiro pra gente olhar que o trabalho dele também podia ser a porra. Ah, então foi pelo maravilhoso trabalho do Corinthians? Jorge Jesus. Se for pelo trabalho do Corinthians, eu só precisava dizer 2 palavras, Jorge Jesus. Pô, pelo trabalho do Flamengo é a mesma coisa. Não, então, porque isso. É que você é um cara o quê? Não, gente, Maneiro a e verdade é que o justo. Jorge Jesus não ia perder pra nenhum treinador. Pô. É o seguinte, 1, 2, 3, 4. 7-4. Às vezes eu preciso pensar um pouco para matemática. 7-4 pro Flamengo de 2019, 8-4 se usarmos o técnico também, tá? Então, Diego Alves, Rafinha, Rodrigo Caio, Pablo Mari e Felipe Luiz, de 19. Aí o Thiago Maia, de 23. Gerson, de 19. Aí Arrascaeta, Everton Ribeiro e Gabigol, de 23. E Bruno Henrique, de 19. Treinados por Jorge Jesus. Vamos ver se o resultado vai ser diferente ou não pro Flamengo nesse Mundial. Imagino que se rolar a final... Diferente pra melhor ou pior, né? Exato, pode ser também. Vamos ver se rolar a final entre Flamengo e Real Madrid, que eu acho que é o que o mundo inteiro espera. A gente faz um mano a mano aqui de Flamengo e Real. Não sei se isso vai acontecer, porque também não sei se tem possibilidade de dar um resultado diferente. Mas enfim, tchau, beijo. Se cair a Senna sem a Arrascaeta, dá pra voltar. Tá, tchau, beijo.